Olá pessoal, Rafael Zen do eftbrasil.net.br. Eu vou aproveitar uma situação que aconteceu aqui no meu sítio para trazer mais uma informação, mais um ensinamento, algo que pode ajudar você nesse momento que você pode estar passando agora. E é falar um pouquinho sobre tempos de crise. Esse cenário em que eu estou filmando aqui, tudo isso que vocês estão vendo aqui atrás, até 15 dias atrás era cerrado nativo, era mata nativa aqui do meu sítio. Na segunda-feira, às 11 horas, tudo era verde. Às 4 horas da tarde, o fogo que escapou de um outro local passou por aqui, queimou absolutamente tudo que eu tinha no meu sítio. Só sobrou a minha casa, porque graças à ajuda dos meus vizinhos a gente conseguiu fazer um acero ali e se defender do fogo. Mas vamos direto ao que interessa, né? Olha que interessante, fazem 15 dias que o fogo passou por aqui e se você for observar com atenção no chão, já está cheio de brotinho verde. Já tem mata verde. Existe um fenômeno que acontece aqui no Cerrado, que acontece em outros ambientes da natureza, em que o fogo ele é uma constante, ele precisa existir para que a vida possa se renovar. Existem alguns tipos de árvores, por exemplo, isso não é um fenômeno só do Brasil, é pelo mundo todo, em que num período de a cada 5 ou 10 anos, o fogo vem, ele apaga tudo e é somente graças ao fogo que alguns tipos de pinheiros conseguem soltar a semente, germinar e seguir o processo da vida. Tá bem. Eu sempre falo para as pessoas, eu busco ensinar para todo mundo que nós precisamos aprender com a natureza, porque a gente se desconectou demais. E a natureza, ela sempre ensina. Ok, o que é que isso tem a ver com o período de crise? Então vamos lá, pessoal. Quando o fogo chegou aqui nesse pedaço de terra, eu tinha duas opções. Eu podia sentar e chorar, ou eu podia tomar uma decisão. Aí a decisão foi, bom, eu tenho que fazer o possível para salvar aquilo que é possível. O que não dá, não deu. O trabalho que eu tinha aqui, as árvores frutíferas nativas que eu tinha plantado aqui, tudo bem, a gente abre mão, a gente renuncia, a gente se desapega disso. Depois que o fogo vem, depois que o movimento acontece, a gente tem outra opção, chorar pelo que ficou ou começar o processo tudo de novo. Eu acho importante a gente entender isso no contexto da nossa vida, porque de tempos em tempos, todos nós estamos sujeitos a passar por períodos de crise. Esses períodos de crise, alguns são mais profundos, outros são mais rápidos. Algumas pessoas, alguns de nós temos crises de um dia, outros têm crises e parece que a gente não sai daquele processo. Por que isso acontece? Todos os períodos de crise, eles fazem parte do nosso crescimento espiritual, do nosso desenvolvimento como pessoas, como seres humanos, como sociedade. Nós precisamos da crise para que a gente possa encontrar novas soluções, novas alternativas, para que a gente possa se renovar. Da mesma maneira que algumas árvores elas somente florescem, elas somente germinam, quando o fogo passa e aparentemente destrói o processo, de tempos em tempos, esse fogo interior e espiritual da vida, ele passa pela nossa vida, deixa tudo de cabeça para o ar, e é a partir daí que a gente pode se renovar. Isso acontece com todas as pessoas. Isso aconteceu comigo várias vezes no campo financeiro, no campo espiritual, no campo emocional, no campo profissional. Eu passei por uma grande crise profissional há vários anos atrás e foi o que me colocou no campo da terapia, nesse trabalho que eu tenho hoje, como conselheiro, enfim, esse trabalho que eu tenho feito e me possibilitou trazer a mensagem para você. Ponto importante é entender, pessoal, como é que você compreende o período de crise. O primeiro ponto é o seguinte: o fogo só vem quando o terreno é fértil, quando tem seca, certo? Isso aqui, eu estou em época de seca, e é por isso que o fogo veio e detonou tudo, não tinha o que segurasse o espetáculo que estava acontecendo. Na nossa vida, a crise ela só vem quando a gente está preparado para isso, quando a gente tem condições, quando a gente tem carga, quando a gente tem capacidade de superar esse momento. Nunca antes, nunca depois. Porque como diz o ditado, né, o frio nunca é maior do que o cobertor. Às vezes, a gente tem uma tendência de parar e se lamentar. E dizer assim, puxa, mas tudo que eu construí,
tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu era, e a gente começa a construir conjecturas que no fundo das contas somente nos colocam na situação de vítima. Então a gente se sente vítima do movimento que aconteceu. Então é importante entender, se algo acontece na nossa vida, é porque está no momento dele acontecer. Se a crise vem na nossa vida, é porque ela precisa vir. Como é que a gente pode ter certeza disso? É porque está acontecendo. Então a gente nunca pode lutar contra os fatos. A gente nunca pode lutar contra a vida, porque a gente vai perder, mas só 100% das vezes. E quando a gente luta contra aquilo que é inevitável, o resultado é sofrimento. Tá? Vamos pegar no meu exemplo aqui. Garanto para vocês que eu calejei bastante as mãos aqui para plantar no meu solo, porque esse terreno em que eu vivo aqui, essa região, esse microsistema em que eu vivo aqui, para mim conseguir abrir um bercinho para plantar uma árvore, olha, tem que ser na base da picareta, gente, e com muito suor. Então assim, o suor foi para trás? Não. Ele na verdade se renovou. Na nossa vida, aquilo que aconteceu, que a crise vem, ela lava, ela transforma, ficou para trás? Bom, o que ficou para trás, ficou. E a gente tem que aproveitar aquilo que foi, a experiência, a circunstância, o movimento, aquilo que aconteceu para se fortalecer. Então a crise ela traz para nós duas opções. Você pode se tornar vítima dela. E é a opção preferida da maior parte das pessoas, porque elas ainda não sabem fazer diferente. Ou você pode se fortalecer com ela, e você cresce. Se você compreende a vida como um ser espiritual que está aqui nesse mundo para amadurecer, para crescer, então tudo, absolutamente tudo aquilo que acontece, vem para o seu próprio crescimento. Algumas pessoas falam em karma ou castigo. Eu prefiro evitar um pouco o termo castigo. Na verdade, eu prefiro ver assim como oportunidade de amadurecimento, de purificação, de limpeza e, novamente, crescimento. Toda crise é oportunidade de crescimento. Não importa a dimensão em que ela aconteça. Ela é uma oportunidade de desapego, de abandono, de reconstrução. E eu já falei, isso acontece com todos nós. Bom, se você já conhece o meu trabalho, já conhece o meu canal, então você pode naturalmente utilizar as ferramentas que nós temos assim disponíveis para superar momentos de crise. Faça EFT para isso. Procure dentro de você situações como o medo do novo. Procure situações como o apego pelo passado. Procure principalmente sentimentos de vítima, de que não era para ter acontecido, de que você não sabe por que isso não deveria ter acontecido com você. E lembre-se sempre que tudo que acontece precisa acontecer, e por isso aconteceu, não dá para a gente lutar contra isso. O sentimento de vítima é o mais importante que a gente tem que conciliar, esses três na verdade, mas o de vítima, ele faz parte do inconsciente coletivo de maneira muito enraizada e muito inconsciente, por isso a maior parte das pessoas não se dá conta dele. Como é que você vai perceber? Olha só, algumas dicas simples para você perceber se você está se sentindo vítima. Quando você não aceita o movimento, você começa a conjecturar e diz assim, isso não deveria ter acontecido? Eu não sei por que isso aconteceu. Fui enganado, mentiram para mim, eu dei tudo e recebi nada. Então, quando a gente começa a projetar pensamentos para justificar, para embasar a nossa sensação de que isso não deveria estar no momento, então nós estamos nos sentindo vítima. E nenhum de nós é vítima de circunstância nenhuma. Nós podemos não conhecer a causa, porque as causas do movimento da vida, elas são muito amplas. Então eu vou me perguntar assim, será que eu fiz algo de errado para que essa queimada levasse o meu sítio? Na verdade eu simplesmente estava aqui na hora certa e no momento certo. E ela simplesmente aconteceu, sem perguntas. Quando a gente fica se perguntando, quando a gente fica se lamentando, quando a gente fica tentando justificar ou encontrar respostas para isso que a gente está passando, a gente está perdendo nosso tempo e a nossa energia. A mesma energia que eu utilizaria para me reconstruir, eu fico gastando para me lamentar.
Então, ou nós somos responsáveis pelo que acontece, ou nós somos vítimas, e não tem meio termo, gente. E o sentido de responsabilidade, ele pode simplesmente começar a partir do ok, e agora? Para onde eu vou? Por onde eu começo? O que é que eu aprendo com isso? Como é que eu me reconstruo? Sempre existe uma lição implícita nisso. Sempre existe um bem maior, não existe mal. Não acredite que existe o mal, isso é uma distorção de ótica da nossa mente. O que existe são oportunidades. E a gente pode crescer com elas ou pode se lamentar com elas. Tá bem, gente? Então, essa é a lição de hoje, esse é o nosso trabalho de hoje. Eu espero que você faça bom proveito dessas informações. Se você gostou do vídeo, compartilhe, tá? Não se deixe levar nunca pela ideia de que você é apenas mais uma peça inocente no sistema. Você pode fazer a diferença. Faça o bem com tudo isso que você tem recebido, tá bem? Um grande abraço e a gente se vê. Até mais.